com a própria gravidez. A esteatose é caracterizada por um aumento... Esteatose, alcoolismo, hipóxia. Uma bagunça. Depois eu deixo umas peças para vocês fazerem algumas perguntas também. Então, aumento do órgão, aumento do volume, tem a consistência, dependendo da quantidade de gordura, levemente diminuída, mas a superfície externa e interna é lisa igual ao normal. E a coloração, geralmente amarelada, alguns falam pálida. Os vasos em forma de fenda, pelo estreitamento da quantidade de gordura que se encontra nas células. Então, a esteatose. À medida que inicia-se um processo inflamatório, vai sendo formada a fibrose. Enquanto mais extensa as áreas de necrose, mais fibrose e processo inflamatório elas vão formar. Então, lembrem que aquela fibrose ela se forma a partir da veia globular, passa pelo espaço de Disse até chegar no sistema porta e inicia-se, então, esteatose com fibrose. E se essa causa persiste, nós vamos ter a cirrose. A cirrose, ela caracteriza por essa superfície nodular. A esteatose com fibrose pode estar finamente nodular e a cirrose, ela caracteriza pelas nodulações. Podem ser micronodulares, macronodulares, às vezes uma micronodular mais discreta, ou micro e macro, mas geralmente esses nódulos são circundados por septos fibrosos. Septos fibrosos que circundam os nódulos. A consistência geralmente vai estar aumentada, um peso aumentado, mas um volume, à medida que a cirrose torna-se mais crônica, um volume diminuído pelas retrações que ocorrem no órgão, pela fibrose. E a subversão da arquitetura, que seria aquela perda da arquitetura normal, é muito característica também. Professor, só uma dúvida. Quando a gente fala volume diminuído, é em relação à esteatose que sofreu, não ao fígado no estado normal. No estado normal. Ao estado normal? Aparentemente... Não é, aparentemente não. A gente às vezes assim, fala um volume por causa dessas retrações. Então, um volume como um todo. O peso aumenta pela quantidade de fibrose, mas se a gente observar esse órgão aqui, ele está bem... É água. Eu todo mundo pegar cirrose, tô brincando. Eu que sou calado. Olha que hoje nós fizemos uma bagunça aqui. Então, o tamanho diminui. Ok. Leva algum tempo. Não é assim, muito rápido. Dá aquela calça, aquela quantidade, a mesma, sendo a mesma. Esse aqui é cirrose também. Professor, nesse caso, quando você fala volume, você está falando tamanho também ou não? Tamanho aumenta e volume diminui? O volume diminui, o tamanho, o peso aumenta pela quantidade de fibrose, que a consistência torna-se mais firme. Entendi. Mas o volume geralmente diminui pelas retrações da fibrose. Em termos de tamanho, a gente não caracteriza, não? Seria tamanho e volume, seria a mesma coisa? Seria, né? Tá. O ideal seria que a gente pesasse, tivesse um peso para que a gente comparasse. Se não tivesse uma balança. Esse aqui é um ciclo com colestase. A colestase ela pode ser intrahepática ou extrahepática pela disfunção do hepático. Pode ser que aconteça de uma colestase, de uma obstrução, e evoluir para uma cirrose. Mas o contrário é muito mais evidente. A cirrose teve uma colestase e essa pigmentação esverdeada. Não sei se é característica. O órgão micronodular. Aqui, ó, parece que ele está aumentado de tamanho, né? Alguns outros a gente observa essas características. E não esqueçam que leva uma hipertensão porta e as varizes esofagienas podem ser uma dessas consequências. Como nós estávamos estudando fígado, e essas vesículas elas estavam fechadas, alguns alunos eles abriram, então alguma outra peça que tiver, quiser, para a gente fazer, eu deixo para vocês. Tá? Então, o que nós observamos aqui, uma vesícula
é aparentemente normal, ela tinha muita bile e tinha alguns cálculos aqui dentro. Então, a impregnação da mucosa e a parede fina normal. Normalmente só tem impregnação. Ela pode ter impregnação porque fica muito tempo aderida. Ali você pode ter impregnação se tiver colesterol, aquela vesícula, a pedra, geralmente ela pode levar uma colesterolose. Essa vesícula, se a gente for comparar com essa, a mucosa, ela está normal, mais clara, mas a parede já está levemente estressada. Então pode ser normal, uma colicistite aguda leve, e aqui já iniciando uma colicistite crônica. Quanto mais espessa e mais fibrose, a colicistite era crônica. E essa daqui tinha muita bile, estava mais pastosa, e os cálculos aparentemente pareciam que estavam já esfarelados junto com aquela bile. Então, por isso, talvez está mais pastoso. Essa vesícula, vou tirar essa aqui, né? Da mucosa. Cheio de qualquer. Por que na não é clorado? Aqui é um ali porque a gente ficou muito tempo impregnada. Então impregnou é um cálculo. Tiraram e nós colocamos para que todos depois pudessem ver. Essa tinha bastante cálculo aqui dentro, mas foi esfarelando, e essa foi achando assim mais interna. Aí pode deixar. Por que é? Por causa da falta de alimentação? Pode ser pela presença da bile, Não é relacionado diretamente. pela quantidade de cálcio, não. Acho que talvez pela opção e pela presença mesmo. Eu acho que ela ali, da substância é muito mais direcionada a cirrose. Mas aqui, Acho que eu peguei um para ficar cálculo da a maioria dessas vesículas são todas colicistite crônica. Essa é aguda. Qual que é a aguda? Essa daqui, vou mostrar ela para vocês, tá? Só lembrando também a fatia de fígado congesto, fígado cardíaco de segundo grau, insuficiência, a causa de insuficiência cardíaca direita, que leva àquele aspecto de nosso caso. Uma outra fibrose, talvez a Tininha tenha comentado, só para não passar sem percebida, aquela fibrose de Siemens, que acomete pessoas que têm esquistossomose, e essa fibrose ela vai sendo depositada ao longo dos vasos, na parede dos vasos, e que vão formar um aspecto de cachimbo. Então, não temos nenhuma peça, uma causa. Essas colecistites, elas apresentam, as crônicas apresentam uma serosa brilhante, lisa, pode acometer a mucosa com algum processo hemorrágico, mas a colecistite aguda também apresenta-se assim, com algum processo de necrose, hemorragia, mais associada àquelas obstruções pelos cálculos, e à medida que vai aquele processo inflamatório vai se prolongando, a parede da vesícula vai se tornando espessada. A colecistite aguda ela pode apresentar-se um espessamento da parede, mas não tanto, com tanta fibrose quanto a colecistite crônica pode apresentar. Esse espessamento, essa é crônica. Da parede, ou inteira, também bastante espessada. Tem hemorragia também, Pode apresentar tanto hemorragia, necrose, tanto pode ser. Então não é um aspecto assim que a gente consiga diferenciar só por isso não. O que a gente pode visualizar também são essas colesteroloses, a impregnação do colesterol na mucosa. Essas linhas amareladas. Já tem a própria mucosa da vesícula. Isso é só na crônica? Na crônica. Colesterolose. Não é aquela calcificação que leva ao aspecto de porcelana. Tá? A porcelana, vou mostrar. A porcelana é mais crônica.
está mais envolvida com a calcificação e a colesterolose e a impregnação do colesterol na mucosa. Essas áreas. Em processo de hemorragia, e essas linhas brancas ou amareladas é a impregnação do colesterol na mucosa, que leva a uma colesterolose. Não é aquele aspecto de porcelana que está mais relacionado à calcificação. E uma parede bem espessada. Serosa lisa, brilhante, parede bem espessada. Só na crônica que comparação. acontece com o colesterol? Sim, é pela quantidade, daquele tempo que o colesterol, com aquela... Mas na aguda tem impregnação de Tem, milho. tem sim. Mas aí não é de colesterol. Não. Aí, à medida que vai se tornando o processo inflamatório, que aquela espécie fica muito em contato, aí Também? O que é isso? só que a colesterolose crônica, o espessamento bem evidente da parede pela fibrose. E tem outras aqui dentro. Essa aqui nem tanto, umas colesterol. Às vezes elas podem ser crônicas mais leves. Essa é tudo? Não, acho que é crônico. Essa é crônica e crônica. E a parede dele aqui? Pode colocar, não é um fator, um aspecto lógico que você diferencia. Colesterol. A aguda, a impregnação de colesterol, que não está da crônica. Mas é a colesterol. Geralmente o espessamento na aguda ele é bem delicado, então pode ser uma colecistite aguda com um pouco de espessamento da parede. A gente não encontra tanto a serosa muito lisa, o espessamento e a presença da fibrose é muito mais evidente ou ela está presente na crônica. Por que a serosa fica lisa? Porque tem inflamação. Mas a inflamação estaria mais voltada para a mucosa do que para a serosa. A hemorragia ela pode se estender Na para a aguda não serosa. fica lisa, não. E a presença de muco, que leva também a um aumento da vesícula. É hidróxido. Na lisa, na aguda. Na crônica. Na crônica. A presença do muco é só na crônica. É, e aqui. Isso aí também é por colesterol. Que é colecistite crônica. Colecistite crônica. É porque na hidróxido, geralmente, na hidróxido é por obstrução. Leva o muco, leva o aumento do Não é por Tá estudando. É interna. colecistite Crônica. colecistite. Bem grossa. Tá. É crônica. Isso aqui é? Crônica. E a colesterolose mais evidente. Outra espécie. Parede bem. Você tem colesterol Tá. também? Tem. E a parede bem espessada. Aguda é menorzinha, né? Aguda é A aguda ela é mais macia? ela tem uma parede mais lisa, mais discreta. Não tem tanto espessamento quanto a crônica. E tinha uma